Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vá, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Palavra do Senhor. Agora sim? Agora sim, agora sim. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo possa estar no nosso meio. No domingo passado, eu e minha família, com o Jaime, e Dona Dilce, Dona Maria e Dona Laura, estivemos lá com a Jane, com o senhor Amindo, e com o Fabinho, a turma dele toda lá, e foi muito bom. Nós trazemos um grande abraço daquela turma lá para vocês. Nós levamos também um grande abraço para eles. Passamos bons momentos lá com eles. Se vocês tiverem oportunidade de poder visitar os irmãos lá, eles ficam muito felizes com a presença da igreja lá na casa deles, não é? Mas foi um dia muito, muito legal, muito especial para todos que estiveram lá. Nós vamos falar hoje de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Agora eu vejo. O primeiro versículo, o Vitor acabou de ler para nós aqui. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Este, sem dúvida, era um pobre homem. Ele nasceu cego, ele cresceu cego, ele viveu toda a vida cego. Ou, se vocês quiserem, politicamente correto, né, com deficiência visual. Né? Às vezes algumas coisas a gente não pode falar agora, mas ele tinha deficiência visual, desde nascença. Não importava o motivo da sua cegueira. O fato é que ele estava ali. Água, no começo, é sempre bom. Obrigado. Hoje, pelo menos os cegos têm a oportunidade de crescer e de se desenvolver. Vocês concordam comigo? Eu trabalho com um rapaz e ele é casado com uma moça. Os dois pais dela, pai e mãe, eles eram cegos. O pai dela, ele já faleceu, ele trabalhou na Prodabel como programador. Olha para vocês verem, ele era um funcionário público e, segundo informações que esse rapaz já me passou, ele era excelente funcionário. Era dos melhores programadores que tinham lá na Prodabel. Quando tinha algum pepino, procuravam quem? Esse senhor, que é pai dessa menina, o rapaz que trabalha comigo. Então, hoje o cego tem a oportunidade de crescer,
tem oportunidade de desenvolver. Um cego hoje pode tranquilamente ser cientista, ser professor, ser psicólogo, ou o que ele desejar. Os cegos não estão privados de nada. Hoje, a questão de inclusão é muito bom, já desenvolveu bastante. Nossos irmãos Vinícius e Cláudia, eles fizeram um curso universitário, não é mesmo? De nível universitário, e eles têm especialização em leitura de sinais, não é mesmo, Vinícius? Sim, no caso do cego, mas vocês fizeram, né, de surdos. Então, essa questão de inclusão, inclusive, né, desculpe o trocadilho, mas o Vinícius já esteve aqui uma vez, quando ele veio fazer um sermão, e ele começou falando em sinais, não foi, Vinícius? E aí depois ele teve que traduzir para nós, porque a maioria não conhece, na verdade, essa linguagem dos sinais. Mas as pessoas podem se desenvolver hoje. Os cegos podem se desenvolver, surdos mudos também podem se desenvolver, né? Hoje eles não estão privados de nada. Graças à leitura do sistema Braille, hoje o cego pode se desenvolver como qualquer outra pessoa. Mas naqueles tempos, naquele tempo de Jesus, não havia leitura do sistema Braille. A sociedade não se preocupava com os cegos. Ao contrário. Quando uma criança nascia cega, a sociedade pensava, está pagando por algum pecado. Os judeus naquela época, eles acreditavam nos pecados pré-natais. Então eles acreditavam que se uma criança nascesse com um problema, ele estava carregando o pecado dos seus pais, dos seus avós. Era isso que eles imaginavam. Então, se ele estava pagando, segundo o que eles pensavam, os pecados, que sofresse. Um pecador tinha que pagar pelo seu pecado. Assim somos os seres humanos, implacáveis. Nós, muitas vezes, assumimos a cadeira do juiz, julgamos e condenamos, e não concedemos outra oportunidade para as pessoas. Não fazemos assim muitas vezes? Muitas vezes nós não somos preconceituosos com as pessoas. As pessoas chegam até diante de nós e nós fazemos uma análise superficial da pessoa e falamos, ela é assim e ela é assado. E muitas vezes nós julgamos, muitas vezes até nós condenamos essa pessoa e não damos oportunidade para que ela possa se mostrar para nós. Um cego nos tempos de Jesus, de Cristo, não ia à escola, ele não aprendia a ler, ele não podia trabalhar. Então, o que se poderia esperar de um cego? Ele acabava a vida pedindo esmolas. Esta era a situação daquele pobre homem. Estendia as mãos para viver da caridade das pessoas. Ele pedia esmolas. E se algumas pessoas caridosas pudessem dar lá algumas moedinhas, ele tinha alguma coisa para que ele pudesse comer, para que ele pudesse sobreviver. Senão as pessoas lá no canto desprezavam, chutavam, xingavam ele, não queriam saber daquela pessoa, porque eles imaginavam que ele estava pagando algum pecado. Então que ele sofresse lá. Mas o texto bíblico diz, caminhando Jesus viu um cego de nascença. Ao vê-lo, Jesus parou. Isso é maravilhoso. Em meio à multidão, Jesus viu aquele pobre cego, desprezado, humilhado, lá no cantinho dele.
Jesus já tinha assumido uma posição, entendam o que eu vou dizer aqui, é de popstar. Ele era o cara da época. E todos queriam conhecer Jesus, todos queriam ver Jesus, todos queriam pedir alguma coisa para Jesus. Então, quando Jesus passava, juntava muitas pessoas, e ele passava muitas vezes espremido no meio daquela multidão. E aquela multidão, aquela massa de pessoas, Jesus conseguiu ver aquele cego. Eu não sei se você já fez essa experiência, eu não estou nem falando para você fazer essa experiência, porque muitas vezes você pode até sofrer algum problema, mas se você parar na Praça 7, na hora do rush, a hora que as pessoas estão vindo do trabalho ou estão saindo do trabalho, principalmente quando estão saindo do trabalho, que estão loucas para chegar lá no metrô, pegar o ônibus e ir embora para a sua casa, fica parado lá na Praça 7 na hora do rush. Você pode ficar ali parado, mas ninguém olha para você. Ninguém presta atenção em você. Você pode estar morrendo de fome. Quem se importa? Você pode ter perdido a sua família. Quem se importa? Você pode estar sem emprego. Quem se importa? Ninguém olha para ninguém. Neste mundo as pessoas vivem sozinhas, sobrevivem sozinhas. Mas o que impressiona nesse texto é que Jesus passava e ele viu um homem cego de nascença, rejeitado, desprezado, solitário. Jesus o viu. Jesus não vê multidões, ele vê indivíduos. Para Jesus não existe massa de pessoas, existem pessoas. Neste momento, Jesus está aqui, ou está aí com nossos amigos assistindo nas redes sociais. E onde você se encontra nesse momento? E Ele sabe a cor da sua roupa que você veste. Jesus sabe as lutas íntimas do seu coração. Ele conhece as lágrimas que você derrama e que ninguém compreende. Ele sabe as angústias que o perturbam. Jesus sabe as indecisões em que você vive. Ele compreende você. Jesus é capaz de parar, olhar para você e saber até quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Ele diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 7 assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus conhece você. Ele é capaz de saber o dia do seu aniversário. Saber se você brigou com a esposa ou com seu marido antes de vir para o culto. E você está triste porque gostaria que seu filho mudasse de vida. Qual o drama que você vive? Qual a angústia que bate em seu coração? O que arranca lágrimas dos seus olhos? Jesus conhece tudo. Jesus estava lá e de repente no meio da multidão ele viu um cego e ele parou. Neste momento, Jesus, que está aqui rondando no nosso meio, ele para perto de você e ele conhece a história de sua vida. Ele sabe que neste momento você está orando por um milagre em sua vida, porque você traiu o Senhor Jesus. Você manchou o nome de Jesus, jogou os seus princípios no chão. Ninguém viu, ninguém sabe, mas você sabe. A sua consciência o perturba.
Muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida, mas o texto diz: Jesus parou e olhou para aquele cego, e os discípulos fizeram a seguinte pergunta, lá em João capítulo 9, versículos 2 e 3. Mestre, quem pecou, este ou os seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Poderíamos ficar um pouco revoltados se nós pensássemos assim, desse texto. Este rapaz nasceu cego para que as obras de Deus se operassem na vida dele? Que tipo de Deus é esse que faz nascer cego só para ele trazer a oportunidade de mostrar o seu poder? Quer dizer que somos cobaias nas mãos de Deus? Se pensássemos dessa forma, poderíamos até ficar revoltados. Se Deus fosse assim, não merecia que eu o reconhecesse como Deus, ou você o reconhecesse como Deus, que eu o amasse, que confiasse nele. Como confiar em alguém que, para mostrar seu poder, tem que fazer sofrer as pessoas? Só que o grego é uma língua expressiva. E ele diz muita coisa em poucas palavras. E estudando o texto e observando a tradução do grego, esse texto quer dizer o seguinte: já que nasceu cego, já que está assim, por causa desta situação, o poder de Deus vai se manifestar. Em outras palavras, Deus vai aproveitar essa situação adversa para operar os seus milagres. Ele não tem culpa, os pais não têm culpa, Deus não tem culpa, mas já que está assim, Deus vai operar um milagre. Isso sim é coerente com o caráter de Deus. O sofrimento, a dor, a tragédia, a desgraça, não foram criadas por Deus. Este mundo saiu perfeito nas mãos de Deus. Se você abrir em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus começou tudo, quando ele começou a criação do mundo, o versículo 12, por exemplo, Gênesis 1, versículo 12, fala assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O que Deus criou era bom. Se você continuar lendo todo esse texto aqui da criação, ele para em determinados momentos e fala assim: viu Deus que era bom. Então, o que Deus criou era perfeito. Não havia briga, egoísmo, inveja, dor, enfermidade. Este mundo era perfeito, mas nós, os seres humanos representados em Adão e Eva, vendemos este mundo para o diabo. E o vendemos barato. Por um minuto de curiosidade, um minuto de prazer. Hoje, este mundo pertence ao inimigo de Deus. Talvez esta ideia não lhe agrade. Talvez você não queira aceitar o fato de que este mundo pertence ao nosso inimigo. Porém, este mundo é tanto do inimigo que quando Jesus esteve nessa terra, o diabo se atreveu a ir a dizer Jesus, conforme está Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Levou Jesus, ainda o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, alguém só pode dar alguma coisa para uma pessoa se ele pertencer a ele.
se for dele. O próprio diabo tentou Jesus nesse aspecto. Falou, todo esse reino aqui, tudo isso, a glória deles, eu vou te dar, se você prostrado me adorares. Esse mundo não era do inimigo, era de Deus. Ele nos confiou, mas nós arruinamos tudo. Nós o vendemos barato. Agora, o diabo se deleita em colocar doença, pobreza, miséria, egoísmo e morte. É por isso que nascem crianças enfermas e cegas. É por isso, por causa do egoísmo que entrou no mundo, que hoje nos deleitam em crescer pisando nas pessoas. É por isso que hoje existe inveja, ciúme. É por isso que hoje o caráter das pessoas está distorcido. Que você machuca as pessoas que mais ama. E depois se arrepende, sofre, dói e pede perdão. Mas já machucou. Não tem mais remédio. Abriu uma ferida que às vezes nem o tempo pode fechar. Jesus disse, já que o mundo está estragado, já que essa pobre criança está cega porque o diabo colocou a mão, por causa disso o poder de Deus vai se manifestar. Eu vou resolver este problema, vou operar atos maravilhosos para mostrar aos seres humanos que a única saída sou eu. João capítulo 9, versículo 7, Jesus faz o quê? Então ele se aproximou do cego, colocou barro em seus olhos e disse, filho, vai, lava-te no tanque de Siloé. Uma pergunta, será que esse Jesus que teve poder até para ressuscitar Lázaro, fazer andar o paralítico, para transformar água em vinho, esse Jesus todo-poderoso não tinha poder para dizer simplesmente vê, e o cego ficaria vendo? Claro que podia. Por que ele não fez? Porque, mais uma vez, ele queria a participação humana. Ele não pode fazer nada sem o consentimento do homem. Jesus pode operar um milagre em sua vida, mas não vai entrar pela porta à força. Ele não vai derrubar a porta de entrada. Quem é você? Qual a grande luta que você está tendo em sua vida? O que quer mudar na sua vida? De onde você quer que Jesus tire você? Qual é o socorro que você precisa? Qual é o drama que você vive? Que milagre você quer que Deus opere em sua vida? Clame a Jesus, porque a voz dele é clara: filho, vem, segue-me, toma a tua cruz e segue-me. E sabe qual é a maior cruz que temos que tomar? Chama-se renúncia. Renunciar a nós mesmos, renunciar à ideia de lutarmos sozinhos, aprender a depender, a sentir-nos criança e estender a mão e dizer: Senhor, entrego-te minha vontade, porque sozinho estou perdido. Abra seu coração a Jesus. Nesse momento, não importa onde e como você esteja, abra o seu coração para Jesus. Gostaria que todos pudessem ficar de pé. Marquinhos vai nos dirigir ainda em um último cântico.